E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui então para mais um vídeo e hoje, cara, eu vou trazer para vocês um esquema de redação. Vou mostrar para vocês como iniciar, o que fazer no parágrafo do desenvolvimento e para isso, cara, eu vou trazer um exemplo de uma redação que tirou 1000 lá no ano de 2018. Legal? Então fica aqui, acompanha o vídeo e dá o like aí, tá legal, galera? Roda a vinheta. Então tá, galerinha, como eu disse para vocês, então hoje a gente vai ver um esquema de texto, tá? O que é um esquema de texto? É uma proposta para tu esquematizar, para tu fazer um projeto de texto, ou seja, esquematizar um projeto para colocar as tuas ideias no texto, tá legal, gente? Beleza? Vamos então a esse projeto de texto. Pega a caneta, o celular, o tablet, o computador, mas anota e aplica essas dicas na tua redação, tá legal? Vamos junto então. Então olha só, muitos alunos me perguntam, professor, tem um número X de parágrafos que a gente precisa fazer, o número Y? Eu sempre falo, olha, o legal é fazer 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, que no Enem é a intervenção social. Se quiser fazer 5, fiquem à vontade. Se quiser fazer 3, fiquem à vontade, mas 3 não seria o número legal de parágrafos, tá legal, gente? Então o ideal, o mais apropriado para vocês no dia da prova é fazer 4 parágrafos. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, D1 e D2 e a intervenção. Legal, gente? Então vamos para o contexto inicial. Seguinte, vai aparecer para vocês aqui do lado a imagem. O que é um contexto inicial, então? É quando a gente inicia a redação, né? Como o próprio nome já diz. Esse contexto inicial, ele pode ser uma frase de efeito, ele pode ser uma série, ele pode ser um filme, ele pode ser um livro da literatura, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, pode ser um período histórico, legal? Então, como a gente começa? Ó, um contexto inicial, tá? Eu coloquei ali frase salvadora, né? Frase de efeito pode ser também. Tá? Eu gosto, por exemplo, de quando começar uma redação, como a gente já viu em outros vídeos aqui, de usar, por exemplo, um período histórico, uma obra da literatura, tá legal? Logo depois, o que vem? A tese de vocês. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês porque isso é muito importante, gente. A tese. O que é a tese? A tese é a opinião de vocês, é onde vocês vão se colocar no texto. Ou seja, eu vou afirmar algo relacionado ao tema ou eu vou dar a minha opinião de outra forma, mas a nossa opinião tem que aparecer, tá? Logo depois ali, o que a gente vai fazer? Vai justificar essa nossa opinião. Ou seja, a gente vai chegar e vai dizer a falta de democratização do cinema afeta a sociedade como um todo, vírgula. E aí eu vou usar uma explicativa. Pois, visto que, dado que, porque, para justificar essa minha opinião. Entenderam, galera? Então eu começo com o contexto inicial, logo depois disso eu coloco a minha tese, que é a minha opinião sobre o assunto, justifico ela e coloco um ponto. E aí eu coloquei ali operador. Por quê? Porque a gente tem que no Enem usar um operador argumentativo, um elemento coesivo no meio do parágrafo, entre os períodos, para fazer a retomada ou a relação daquele período ali com o próximo, né? Então a gente pode colocar um operador ali nesse sentido, então, qualquer outro que vocês usam ou preferirem usar. Logo depois eu vou fazer uma pergunta. Por quê? Por que essa minha opinião? Ou seja, por que da minha tese? Coloquei o porquê da minha tese? Ah, beleza. Vai ser o meu argumento 1. A resposta a esse porquê vai ser o meu argumento 1. Então eu coloquei ali, tá? Um contexto inicial, coloquei uma tese, que é a minha opinião, que eu vou afirmar algo sobre o tema, e aqui, gente, vai chamar a atenção de vocês, é muito importante aparecer o eixo temático da prova, o comando da prova parafraseado, ou através de sinônimo, mas ele tem que aparecer nessa parte do texto. Por quê? Porque o tema de redação, ou o eixo da prova, o eixo temático, o comando, ele tem que estar relacionado à tua opinião, que é a tua tese, senão ela não vale de nada, gente, tá legal? Então depois eu boto um operador e faço a pergunta, por que eu tenho essa opinião? A minha resposta vai ser o meu argumento 1,
que eu vou ampliar no desenvolvimento 1 e a gente já vai ver como. E eu faço mais uma pergunta, por quê? E aí eu vou colocar a resposta dessa segunda pergunta como meu argumento 2. Eu vou ampliar isso lá no meu desenvolvimento 2. Tá legal, galera? Então isso é a base de uma introdução da redação Enem. Essa é a base, beleza? Logo depois, então, a gente vai, deixa eu passar aqui, ó. Aí, ó, vai aparecer aqui para vocês aqui do lado também. A gente vai para o desenvolvimento. Então, olha só. O desenvolvimento da redação Enem, ela é basicamente esse esquema que eu coloquei aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tópico frasal, que vai ser o quê? O meu argumento 1 que eu coloquei lá na minha introdução ampliado. Eu vou só ampliar o meu argumento 1, mas ele precisa aparecer aqui no tópico frasal. O cara que vai corrigir a tua redação, ele precisa ver aqui o teu argumento 1 ampliado. Então, logo depois de que eu coloquei esse argumento 1, que na grande maioria das vezes vai ser uma frase curta, um período curto, tá? Onde tu vai só ampliar o teu argumento 1. Eu vou colocar um ponto. E aí o que eu vou trazer? Geralmente um repertório, que aí até eu coloquei ali para vocês. Pode ser um cinema, um filme do cinema, pode ser um livro, pode ser um seriado, pode ser um filósofo, um sociólogo, fica a critério de vocês. Mas eu trouxe esse repertório. E aí, cara, eu boto ponto. E aí eu vou fazer o meu terceiro período desse parágrafo. E essa é a parte mais importante. Por quê? Porque aqui eu vou colocar um exemplo de como isso acontece, ou seja, eu vou fazer uma comparação, eu vou definir como isso acontece, eu vou exemplificar. Por quê? Porque é aqui nessa parte onde vocês vão se colocar no texto. Nessa parte aqui, no terceiro período do parágrafo do desenvolvimento é onde vocês se colocam. E aí uma dica que eu dou para vocês muito interessante. Utilizem muito os modalizadores. Infelizmente, tragicamente e assim sucessivamente, tá? Geralmente, os modalizadores, eles são advérbios, tá? Usem muito porque isso dá uma impressão de que nós estamos colocando a nossa opinião no texto, tá legal? Logo depois disso, o que eu faço? Uma conclusão desse parágrafo. Eu coloco um operador ou um elemento coesivo, pode ser também, mas de preferência um operador de conclusão, e coloco lá, dessa forma, vírgula, e concluo essa minha ideia desse parágrafo. Sempre, gente, relacionada ao meu tópico, tá? Nessas conclusões, na redação do Enem, muitas vezes eles aceitam essas frases prontas, tipo, dessa forma, tal mazela necessita de urgente resolução. E assim por diante, tá legal? Mas ela tem que estar relacionada ao meu tópico frasal. Aí vocês estão vendo aqui do lado que eu coloquei o desenvolvimento 2, é a mesma coisa. O que muda no desenvolvimento 2? Que no meu tópico frasal eu vou ter o meu argumento 2 ampliado. Entenderam a diferença? Na introdução eu levantei 2 argumentos, o 1 e o argumento 2. No desenvolvimento 1 eu amplio o argumento 1 e ele tem que aparecer no meu tópico frasal. No meu argumento 2, no meu desenvolvimento 2, desculpa, eu amplio o meu argumento 2, que tem que aparecer no meu tópico frasal. E detalhe, todo o repertório, todo o exemplo, a conclusão, ela tem que estar ligada ao teu tópico frasal, que vai ser, obviamente, o teu argumento que tu levantou lá na introdução. Tá legal, gente? Então eu fiz isso, tá? Fiz a minha introdução, fiz o meu desenvolvimento 1, fiz o meu desenvolvimento 2, beleza? O que eu vou agora que tá aparecendo aqui para vocês? Eu vou para minha intervenção. Por quê, gente? Porque lá na minha introdução eu levantei 2 argumentos, que na grande maioria das vezes eles são problemas relacionados àquele tema. Como eu levantei 2 problemas, o que a minha intervenção ela vai fazer? Ela vai tentar resolver esses problemas. Prestou atenção? Então, ó, como que fica aqui o esquema do texto? Levantei 2 problemas na introdução. Desenvolvi esses 2 problemas. Na minha intervenção, o que eu vou fazer? Eu vou dar opções de resolução desse problema, como resolver esse problema. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês, ó.
Argumento 1 e argumento 2. Quem vai resolver o problema? O governo? A família? A escola? Os ministérios? O que vai ser feito para resolver esse problema? Vai aumentar as leis? Vai diminuir impostos? Vai debater esse assunto nas escolas? Como isso vai ser feito? Por meio de, por intermédio de. E a fim de quê? Para que ele vai ser feito? Para conscientizar as pessoas, para que no futuro todos tenham acesso e assim sucessivamente. E o que mais? Um detalhamento. Então esse detalhamento ele pode ser um detalhamento do agente, ou seja, de quem vai fazer. Ele pode ser um detalhamento do que vai ser feito, ele pode ser um detalhamento de como vai ser feito, ele pode ser um detalhamento do para que vai ser feito. Tanto faz, fica a critério de vocês. A maneira mais fácil de tu detalhar é detalhar o agente, ou seja, colocar a responsabilidade daquele agente. O Ministério da Saúde, vírgula, responsável por democratizar e gerir a saúde da população brasileira, vírgula, deve. Então eu já detalhei, porque muito aluno me pergunta isso, professor, mas não está ruim esse detalhamento? Não existe detalhamento ruim. Existe detalhamento que o corretor não vai ver, existe detalhamento que o corretor vai ver e existe o não detalhamento. O bom ou ruim não existe, tá legal? Ou tem ou não tem, certo? E no final eu coloquei aqui para vocês, ó, o que eu chamo de frase de bolo. A frase de bolo é aquela frasezinha bonitinha, né, que geralmente eu leio com voz diferente. Só assim poder-se-á viver em um país harmônico, justo e com borboletas azuis e cor-de-rosa. Tá? É aquela frasezinha que geralmente os alunos usam lá na redação e eles colocam a famosa mesóclise. Tá legal? Que é o pronome no meio ali, tá? Beleza, gente? Essa é uma estrutura básica. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver aqui, vou passar aqui, ó, a redação que tá aparecendo aqui para vocês, ó, do Yuri Facchini, que tinha 17 anos na época, né? Que é de Juiz de Fora de Minas Gerais, tá? Ele tirou 1000 em 2018. Lembra do tema de 2018? Manipulação do comportamento do usuário pelo uso de dados na internet. Show? Então vamos ver se o Yuri, ele usa um projeto de texto parecido com esse que a gente falou? Vamos à leitura então da introdução? Para o sociólogo Manuel Castells, o advento da era da informação significou uma mudança nas relações de poder. Enquanto na era industrial o cenário era regulado pela posse dos meios de produção, na nova fase, o domínio político, econômico e social tornou-se vinculado ao controle da produção, do processamento e do compartilhamento de dados. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas, de acordo com suas preferências, prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos na internet, constitui o alicerce para o surgimento das bolhas virtuais. Ponto. Então vocês estão vendo, gente, ele inicia com o contexto inicial. O que ele faz? Ele traz um sociólogo, que é o Manuel Castells. E aí ele explica toda essa questão da era da informação. Ponto. E aí ele traz um operador de tempo, que é enquanto na era industrial o cenário era, e ele explica todo esse cenário. Ponto. E aí ele coloca um elemento coesivo, ó. Tal transformação, e agora ele vai trazer a tese dele, ó. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas. Tá vendo, gente? Tá quase igual ao eixo temático da redação, ao comando da prova de redação. Ele só traz o sinônimo, tá quase igual, gente. E isso tem que aparecer. E aí ele levanta dois argumentos. Quais são? Aqui tá aparecendo para vocês, ó. Ausência de autonomia e surgimento das bolhas virtuais, gente. Tá vendo, cara? Ele deixa claro para a banca quais são os dois argumentos que ele vai seguir no decorrer do texto. Tá bom, gente? Então, olha só. Ele usou o contexto inicial, ele trouxe uma opinião. Qual é a opinião dele?
é que esses algoritmos, né, eles adquiriram a capacidade de manipular o comportamento de internauta de acordo com suas preferências. Tá vendo, gente? Essa é a opinião dele. E aí ele diz, por que que isso acontece? 1, porque há uma ausência de autonomia. E 2, por quê? Porque isso favorece também o surgimento de bolhas virtuais. Tá vendo, meus queridos? Então, ele usa exatamente o projeto de texto que a gente viu. Vou passar aqui para vocês. Olha só, tá aparecendo aqui. Esse é o primeiro parágrafo do desenvolvimento dele, tá? Então vamos ver como ele faz. Em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital, visto que esta facilita o direcionamento do internauta a páginas ou grupos específicos. Ponto. Vocês estão vendo, gente? No tópico dele, que é o primeiro período do parágrafo do desenvolvimento, ele cita igual o argumento 1 dele. Por quê? Porque o tópico é o argumento ampliado. Tá ali, ó. Sem autonomia no espaço digital. Qual era lá o argumento 1 dele? Falta de autonomia. Tá vendo? Então ele cita tal e qual. Ponto. O que ele vai fazer agora? Trazer um repertório, que é o Umberto Eco, que ele coloca assim, ó. Quanto a isso, o filósofo italiano Umberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia, ou seja, que é do mesmo campo lexical que a autonomia. Tá vendo? Então esse repertório ele é legítimo, ele é pertinente e agora ele vai tornar ele produtivo. Por quê? Porque ele coloca um ponto. Lembra que eu falei para vocês? No terceiro período do parágrafo do desenvolvimento é que tu vai te colocar no texto, que tu vai comentar esse repertório e tornar ele produtivo. Então olha só, ponto. Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinados pelo próprio sujeito, o qual depende de sua responsabilidade para não ser manipulado. Ponto. Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que, ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência de mecanismos de filtragem nos indivíduos. Ponto. Vocês estão vendo, gente? O que ele faz aqui nesse parágrafo? Um tópico frasal, um repertório sociocultural, um comentário sobre esse repertório a partir do assim, que é quando ele se coloca no texto e torna esse repertório produtivo, e uma conclusão. Nesse sentido, e aí de novo ali vocês estão vendo que está da mesma cor, mais autônomos. Por quê? Porque ele retoma de novo o tópico frasal dele, e isso é importante. Se tu colocou no teu tópico que há uma navegação sem autonomia no espaço digital, é isso que tu tem que defender no teu parágrafo. E é isso que ele faz o tempo inteiro. E tá vendo também o esforço que ele faz para todo momento relacionar o tema ou ao mesmo campo lexical do tema? Internauta, página, site, manipulados, tá vendo? Então o principal do desenvolvimento é isso. Te manter fiel ao teu tópico. Se tu botou lá que tem falta de autonomia, o teu repertório, o teu comentário sobre o teu repertório e a tua conclusão do parágrafo do desenvolvimento tem que estar ligadas diretamente ao teu tópico frasal, porque senão tu vai perder ponto no projeto de texto. Então toma muito cuidado, esse parágrafo tá muito legal porque ele segue um projeto desde a introdução. Passamos. Então olha bem o que eu fiz para vocês. Eu trouxe só a parte da introdução, que tá aqui ao lado para vocês, e o tópico do primeiro parágrafo do desenvolvimento e o tópico do segundo parágrafo do desenvolvimento, que nós vamos chamar de D1 e D2. Então lembra que ele colocou lá, de acordo com suas preferências, prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia, argumento 1, dos indivíduos na internet, constitui o alicerce para o surgimento das bolhas virtuais. Argumento 2, está ali de cor diferente para vocês. O que ele colocou no D1, no tópico? A gente já viu, né? Mas vamos ler de novo. Em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede
é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital, visto que esta facilita o direcionamento do internauta a páginas ou grupos específicos. Qual é o argumento 2 dele? O argumento 2 é surgimento das bolhas virtuais. O que ele coloca lá no D2? Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários, com base no seu histórico, leva à formação de bolhas virtuais, considerando que eles são direcionados, sobretudo, nas redes sociais para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. Então vocês estão vendo, gente, ele foca no argumento e coloca igual no tópico. É isso que vocês vão ter que fazer. Claro que nós vamos fazer a leitura do parágrafo do D2, né? Tá? Mas o que provavelmente ele faz? Ele segue a mesma estrutura e ele defende o surgimento das bolhas virtuais. Tá legal? Então, olha só, quais foram os 2 problemas que ele levantou? Problema 1, falta de autonomia. Problema 2, surgimento das bolhas virtuais. O que ele vai fazer na intervenção? Ele vai ter que resolver ou tentar resolver esses 2 problemas. Lembrando que mesmo que vocês façam 2 intervenções, apenas uma delas deve estar completa. Tá legal, gente? Então vamos à leitura da intervenção. Tá aparecendo aqui para vocês, ó. Essa é a primeira dele. Portanto, a manipulação de pessoas no meio digital, favorecida pela falta de autonomia nesse contexto, leva à formação de grupos, os quais só compartilham um único interesse. Ponto. Tá vendo, gente? Na primeira frase da conclusão, a gente só repete o nosso posicionamento, tal e qual a gente colocou lá na introdução. Só repete, que foi o que ele fez. Ponto. Agora vamos ver se ele tenta resolver. Logo, cabe às escolas, vírgula, instituições que desenvolvem sujeitos autônomos, falta de autonomia, a tarefa de alertar acerca da necessidade de navegar com responsabilidade pela internet, vírgula, por meio de palestras e discussões sobre o assunto, vírgula, envolvendo as disciplinas de filosofia e sociologia, vírgula, a fim de formar cidadãos que não sejam controlados pelas ferramentas virtuais. Te ligou, cara? Então ele tenta resolver o quê? A falta de autonomia. E aí o que ele coloca aqui que vocês estão vendo? A escola. Ele coloca os 5 elementos? Ele coloca os 5 elementos. Vamos ver? Quem vai fazer? A escola. Qual é o detalhamento? Instituições que desenvolvem sujeitos autônomos. Isso já vale como detalhamento. O que ela tem que fazer? Alertar acerca da necessidade. Como? Por meio de palestras. Para quê? A fim de formar cidadãos que não sejam controlados pelas ferramentas virtuais. Vocês viram, gente? Então ele tem os 5 elementos, inclusive ele tem 2 detalhamentos aqui, que é instituições que desenvolvem sujeitos autônomos e envolvendo as disciplinas de filosofia e sociologia, que também é considerado um detalhamento. E ele vai para uma segunda intervenção. Ademais, as redes sociais, principal espaço causador das bolhas, lembra das bolhas lá? Que era o segundo argumento dele? De pensamentos e gostos, deve facilitar a interação de ideias divergentes, mediante a criação de páginas voltadas para a troca de opiniões. Ponto. Tá vendo como esse segundo não está completo? Essa segunda intervenção não está completa e ela não precisa. Vocês precisam ter apenas uma intervenção completa. A dica que eu dou para vocês é: façam a primeira intervenção completa, tá? Porque é a primeira que o corretor vai ler e já vai adicionar nota. A segunda não precisa, como ele fez, aí ele coloca ponto. O que ele vai colocar aqui? A nossa famosa frase de bolo, que inclusive a gente lê com voz diferente. Só assim, o controle de indivíduos na era da informação será solucionado, que é o famoso final feliz que a gente fala. Tá legal, galera? Espero que tenham gostado.
assistam esse vídeo, façam as anotações de vocês, apliquem nas redações de vocês, porque essa é uma forma de fazer um esquema para a redação de vocês. Existem outras, se vocês têm outra ou outras e gostam dessas de vocês, continuem seguindo, isso aqui não é uma fórmula mágica, é apenas para ajudar vocês a escrever a redação lá, conseguir uma nota legal aí na redação do Enem e mostrando para vocês que tiveram muitos alunos e que tem alunos que usaram e que conseguiram uma boa nota. Tá legal, gente? Deixa o teu like aí, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo, tá legal? Até a próxima! Tamo junto!